Olá! A nova gestão da diretoria SOPERJ 2025-2027 teve início agora em janeiro. E estamos trazendo ainda mais movimento aos fluxos e dinâmicas da nossa SOPERJ. Trazendo também inovações com o propósito de assegurar mais qualidade às entregas que os nossos associados recebem. Um dos nossos pilares, uma das questões que a gente acha muito importante na vida associativa é advogar pela saúde da criança e do adolescente. Isso faz parte da prática profissional em saúde. Além disso, divulgar, conhecer as melhores evidências também vão qualificar a assistência prestada às crianças e adolescentes do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a SOPERJ se envolve tanto com a divulgação das melhores evidências de produção científica, quanto também quer fazer parte da construção de políticas públicas, em especial aquelas que estão envolvidas com doenças negligenciadas, doenças de grande prevalência e doenças que podem impactar de forma importante no desenvolvimento das nossas crianças. Por isso estamos aqui hoje com a professora Elizabeth Moreira. Ela é pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher e também membro da nossa diretoria de publicação e vai trazer um pouco do panorama sobre Zika e chikungunya. Muito obrigada, professora Elizabeth, por estarmos aqui hoje e eu queria que você começasse falando da sua trajetória nessa construção de evidências na pesquisa em pediatria. Obrigada, Ana. Eu começo um pouco nessa rotina, nessa via sobre pesquisa, um pouco em cima da máxima que a pesquisa qualifica a assistência. Porque eu sou uma médica que pesquisa. Eu não sou uma pesquisadora que faz medicina, eu sou uma médica que pesquisa. Ou seja, eu gosto de fazer pesquisas em cima dos problemas que eu vejo no dia a dia. E aí, na minha carreira como neonatologista, há 10 anos atrás, nós fomos surpreendidos com a questão da Zika. Eu jamais poderia imaginar que depois dos efeitos da talidomida apareceria uma outra questão para nós, neonatologistas, como foi a Zika. Muitas crianças com microcefalia, com outras malformações. Foi uma questão assim, surpreendente para mim como neonatologista naquele momento. E eu já era uma pesquisadora que trabalhava com segmentos de prematuros, com nutrição e crescimento. Me envolvi um pouco com essas questões das arboviroses, porque desde 2006 eu tenho seguido o caminho da pesquisa clínica. Sempre dentro dessas questões. Quem determina os focos para a pesquisa é a prática clínica. Então, sempre foi com essa questão. Mas a Zika foi uma questão surpreendente e a gente vem acompanhando essas crianças até o momento. A quantidade de crianças com malformações além da microcefalia foi impressionante e essas crianças agora estão em torno de 9, 10 anos. E é impressionante a gente ver neste momento, principalmente as crianças que têm microcefalia, as questões das displasias de quadril, das outras malformações, tipo contratura nos membros superiores e inferiores, a dor que isso traz para as famílias, para as crianças e para as mães também, né? E a dificuldade que essas mães têm de entrar nesses serviços, apesar do Ministério da Saúde, o ano passado, ter feito um decreto sobre uma prioridade para essas mães acessarem o serviço de ortopedia pediátrica, é muito difícil elas conseguirem o atendimento e também conseguir próteses e outras órteses necessárias para o tratamento delas. Então, essas crianças vivem sobre a égide da dor, né? E as famílias na peregrinação em busca do cuidado. Então, neste momento, as crianças que foram cometidas pela Zika durante a pandemia de Zika, lá em 2015, 2016, estão fazendo esse trajeto. Eu estou falando das crianças com microcefalia, mas também temos o problema com as crianças que foram expostas ao Zika, mas não tiveram microcefalia, principalmente as expostas no terceiro trimestre. Essas crianças têm mais dificuldade com linguagem, né? E na escolarização, aí eu estou falando agora de resultados parciais de um estudo que a gente tem feito sobre a escola, né? Porque essas crianças agora estão na escola.
as dificuldades escolares delas são mais intensas, né? Então, para elas serem incluídas, né, na escola é mais complicado e elas têm mais dificuldades do que as crianças não expostas. Essa é uma questão que a gente tem visto e eu estou, por enquanto, passando dados parciais, mas precisam de mais análises. É claro que a criança, como um sujeito de pesquisa, como um participante de pesquisa, vamos dizer assim, é mais difícil, né? Porque ela não é um adulto que está formado, que tem aqueles eventos adversos. Ela tem fases de desenvolvimento. E aí a gente tem que ficar olhando para essas fases e até que ponto a gente pode, de alguma forma, fazer algum tipo de intervenção que melhore a qualidade de vida delas, né? E aí, até na escolha, por exemplo, dos testes, né, que a gente, psicométrico que a gente vai fazer para elas, vai mudando os testes. E isso é uma dificuldade para a pesquisa. Sim, questões éticas envolvidas, exato, né? Até questões éticas envolvidas, né? Assim. Então, por exemplo, a gente fazia o Bailey até 3 anos de idade, né? Nós temos uma parceria com um grupo de Recife, um grupo MEC de Recife, para o acompanhamento dessas crianças. Aí muda a faixa etária, você tem que mudar o teste. Aí você tem que comprar o teste. Aí o teste é caro. E tem que alguém especialista para aplicar o teste e interpretar esses testes e passar um resultado fidedigno para as mães e também propiciar algum tipo de intervenção para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Mas neste momento eu estou muito empenhada, agora com a SICA completando 10 anos, em trabalhar como advocacy dessas crianças, dessas famílias, para trabalhar essas questões ortopédicas desses bebês. Nem são bebês mais, né? São crianças escolares, né? Com dor prolongada, né? Então você está trazendo para a gente aqui a importância do envolvimento do pediatra em colaborar na construção de linhas de cuidado de doenças crônicas que impactam na vida dessa criança, na construção, no desenvolvimento da autonomia dessa criança, impactam nas famílias, tem impactos socioeconômicos, etc. Você acha, professora Elizabeth, que existe um certo afastamento do pediatra geral, pediatra como profissão de saúde, né? como profissional de saúde, na reflexão sobre essas questões de indicadores, de realmente pautar essas dificuldades na sociedade? Olha, eu sempre achei que o pediatra é um médico diferente. Ele tem muito mais envolvimento com essas questões do que outras especialidades. Porque a gente tem que pensar que a gente está construindo o futuro, né? Assim, então, não é um atendimento que você faz, aquele atendimento imediato, que você trata a queixa principal. Não, você tem que estar olhando para o futuro dessa criança. Então, é claro que falta ainda um certo engajamento. Mas, por exemplo, muitas vezes, assim, como as políticas públicas, de alguma forma, elas vão mudando de acordo com o governante, né? Essa é uma questão importante, que o pediatra tem que estar sempre, de alguma forma, tentando se colocar, né, dentro das políticas públicas para ajudar essas famílias de uma forma geral. É claro que a arbovirose é só uma questão, tem outras doenças raras, né, outras doenças importantes nessas questões, mas eu ainda acho que o pediatra ele tem um carinho maior para olhar para o futuro dessa criança, né? Ele é diferente, ele é um médico diferente, ele entende que a vida da criança são fases. E você tem que respeitar essas fases do crescimento e desenvolvimento. É a nossa marca, né? É a nossa marca. A marca é o crescimento e desenvolvimento, exato, né? exato. Acompanhamento desse crescimento e desenvolvimento que desde as ações básicas de saúde lá atrás são colocadas como uma função primordial da nossa assistência, né? Acompanhar o crescimento e desenvolvimento. E as políticas públicas? É claro que é muito para você que está dentro da Fiocruz, existe uma facilidade muito maior de se aproximar da construção dessas políticas públicas. Mas agora que nós estamos na sociedade, na SOPERJ, você vê possibilidade de uma maior colaboração e participação da SOPERJ nessas construções, nesses debates? Eu vejo sim. Até para chamar as pessoas, alertar as pessoas sobre esses problemas que às vezes ficam mais à margem, porque acometem eventualmente um número, em termos de prevalência, menor, mas que tem um impacto na saúde daquelas crianças muito grande, como são as arboviroses.
Eu acho sim. Acho que a SOPESD tem um papel primordial aí de tentar fazer esse advocacy junto às secretarias municipais e estaduais de saúde e na formulação de políticas para essas crianças, né? Então, eu acho que a nossa entrada para essa questão de advocacy, sabe, de trazer para a gente esse papel, né? A gente não está ali para tratar a queixa principal, nós estamos ali para construir o futuro, né? E a SOPESD tem essa marca, pelo menos essa nova gestão tem essa marca, de trabalhar isso, né? De estar mais enfronhado na qualidade de vida também. E a pesquisa traz isso muito bem, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, recentemente não, agora, né? Está trabalhando todas as questões de altas prioridades, né, para a construção da saúde, né? De alguma forma, assim, em relação às arboviroses, por exemplo. Uma grande questão agora, por exemplo, é a vacina da chikungunya, né? Tem toda uma discussão junto à OMS sobre essa nova vacina, que acabou de ser liberada aí a vacina do Butantan pela Anvisa, né? Uma dose única. Infelizmente, eu digo assim, para as nossas crianças e as nossas mães, as nossas grávidas, ainda não está liberado, porque, infelizmente, vírus atenuado, né? Vírus recombinante atenuado. Então, ainda não dá para trabalhar, mas a gente tem que trabalhar para chegar lá. Porque, olha só, o recém-nascido é um dos grandes problemas na abordagem à chikungunya do ponto de vista médico. O recém-nascido e o idoso. O recém-nascido, porque quando a mãe tem a doença de chikungunya, o vírus de chikungunya no final da gravidez, assim como a catapora, principalmente perto do trabalho de parto, o que acontece? Esse bebê pode ter, lá pelo 5º dia de vida, sintomas parecidos com sepsis, lesões de pele importante, comprometimento neurológico, né? Então, o recém-nascido é um dos pacientes, do grupo para abordagem da chikungunya, dos mais graves que temos. Então, volta para a minha questão da neonatologia, né? Da assistência. Da assistência. E às vezes a gente não tem nem essa divulgação dessa informação para o pediatra que está nas UTIs neonatais do nosso estado. Vamos falar aqui da SOPERJ, né? Mas obviamente do Brasil como um todo, lógico, né? Lógico. Então você traz aqui, é muito interessante, né? A pesquisa para prática clínica de qualidade. Isso. Então, o quanto a chikungunya entra como diagnóstico diferencial dessas crianças que estão com a sepsis, apresentando sinais de sepsis no 5º dia de vida. Será que aparece a chikungunya como diagnóstico diferencial? Pois é, provavelmente não. Né? Provavelmente não. Por isso que a anamnese, né, a conversa com as mães e tudo mais é muito importante. Agora, infelizmente, Ana, assim, a chikungunya às vezes não é muito grave nas mães, né, nas gestantes. Passa desapercebida. Né? E aí, de repente, você dá uma alta precoce para esse recém-nascido, ele volta com 5 dias chocado, com lesões de pele importantes, parece assim, lesões de pele escaldada, sabe? Assim, é muito complicado a abordagem a esses bebês. Ou seja, de alguma forma, se tivéssemos uma vacina para grávidas, isso poderia ser solucionado, mas ainda não temos. Certo. Mas precisamos chegar lá. Né? A grávida e a criança precisam de parar de ser na bula. Esse medicamento não foi testado em grávidas e crianças, né? Então, é uma das nossas prioridades, né, como pediatras que somos, de alguma forma estimular a produção de novos conhecimentos com crianças e grávidas. Deixar que esse segmento fique para o final. Exatamente. Né? A gente acaba deixando um pouco, né, essas vacinas, esses novos medicamentos chegam na nossa faixa de atuação, na faixa pediátrica, principalmente em crianças menores, posteriormente. E aí a gente tem que, talvez, trazer essa preocupação para a nossa classe pediátrica, né? Claro. Para que se movimente, para que se solicite celeridade nesses estudos e que esses grupos etários sejam priorizados, né? É lógico, precisamos disso sem dúvida, principalmente o que eu estou te falando, né? A gente está construindo o futuro. Essas crianças não podem ser submetidas a esse tipo de risco se a gente pode evitá-los. Né? Não que fazer pesquisa em criança seja fácil. Não. Né? Igual eu falei, assim, durante o crescimento e desenvolvimento, as crianças vão mudando. Então, não é fácil, assim, a distribuição da droga vai mudando, ou da vacina, né? A eliminação da droga vai mudando na medida que o rim vai evoluindo.
o próprio gosto, né? As crianças com menos de 3 anos gostam de tutti-frutti, as crianças de idade escolar gostam de chocolate, né? Então, até isso, né, a indústria farmacêutica tem para resolver quando trata de uma nova medicação, né? E uma nova vacina, embora assim, a tecnologia das vacinas tenha melhorado muito, né? Tem saído muito do vírus atenuado, né? E com isso, a gente precisa ter nessas prioridades de pesquisa. Claro que a gente já tem agora vacina para adultos, né? Assim, a vacina liberada agora é acima de 18 anos, mas tem algumas já acima de 12, né? Então, se de alguma forma as mulheres pudessem ser vacinadas antes da idade fértil, né? Já seria um avanço, porque chikungunya, não sei a vacina ainda, aparentemente a quantidade de anticorpos depois do primeiro ano da vacina é muito boa, a imunogenicidade é boa da vacina, mas chikungunya, por exemplo, dá imunidade permanente. Olha, a doença chikungunya, né? Não sei como é que vai ser a vacina, ainda está sendo estudado, os estudos continuam em relação à vacina, mas a vacina já está liberada pelo FDA, pelo EMA lá da Europa e agora pela nossa Anvisa. Né? Então, isso pode mudar o nosso panorama? Pode mudar o nosso panorama. Nosso panorama geral, de indicadores, de saúde. É claro, mesmo que a gente ainda não esteja chegando no ideal, que seria o alcance da vacina para as grávidas. Isso. E o impacto, então, nessa apresentação mais grave dos recém-nascidos. Exatamente. É claro que, assim, a abordagem às arboviroses não vai finalizar só com a vacina. Sim. Você precisa de políticas públicas para saneamento básico, né? De alguma forma a gente precisa diminuir a infestação, né? Diminuir a quantidade de mosquitos que a gente tem, né? E aí a gente tem o Volbito, que tem dado bons resultados, e a produção de novos inseticidas e a própria proteção da gestante, né? Assim, de usar roupas de mangas compridas, calças compridas, usar, né, os repelentes, ficar em ambiente mais refrigerado. Olha, você veja que essas recomendações que são feitas pelo CDC são muito complicadas para as mulheres brasileiras. No Brasil, né? Com esse calor, não tem condição. Exatamente. E as questões econômicas também, claro, né? Você já viu, os repelentes são muito caros, né? Mas, de qualquer forma, não é uma política pública que começa e termina em vacina só. Porque a gente pode ainda considerar que é um grupo de doenças negligenciadas? Eu acho que ainda pode. São, né? Ainda Por exemplo, dengue, chikungunya, 10 anos depois da epidemia de Zika, nós não temos a vacina, nós não temos um teste sorológico que possamos dizer, olha, essa mulher já teve Zika, ela está bem, sabe, não temos um teste sorológico, ainda tem muita reação cruzada com dengue, e o que a gente tem? O conhecimento clínico que produzimos. Né? Isso, o Brasil é o concurso na produção de conhecimento sobre as questões clínicas da Zika, né? Mas precisamos ainda estudar mais a Zika. E, neste momento, precisamos dar apoio a essas famílias que estão em busca, né? Principalmente das crianças com microcefalia, estão em busca de tratamentos adequados para as displasias ósseas nos seus filhos. Bom, a gente está chegando ao final dessa conversa maravilhosa e eu queria que você comentasse um pouco. Nós vamos ter 2 eventos importantes da nossa sociedade esse ano aqui no Rio de Janeiro. O nosso Consoperj, no final de julho, e o Congresso Brasileiro de Perinatologia. Você está participando da construção desses 2 eventos e a gente podia imaginar que esse problema terá destaque nesses 2 grandes eventos que teremos aqui? Eu acho que sim, acho que deve, sabe, de alguma forma abordar os pediatras para trazê-los para a nossa realidade, né? Para trazer sobre a realidade dos arbovírus, que é um problema da pediatria brasileira, né? Assim, não adianta, né? Assim, as crianças que foram expostas ao Zika, que têm algum problema, quando chega nas unidades básicas de saúde, onde falta um pediatra, é sempre uma crítica, falta um pediatra, né? Elas são imediatamente referidas para os hospitais terciários. Né? Então, de alguma forma também eu acho que é uma missão nossa trazer o pediatra com o que ele sabe, com o dom dele de trabalhar essa questão do futuro para as unidades básicas de saúde também. No mínimo, trazer a importância da abordagem do crescimento e desenvolvimento em todos os níveis de atenção do SUS. Né? Primário, secundário, terciário. Nós aqui trabalhamos hospitais de referência, né? O Fernandes Figueira, o Hospital Pedro Ernesto. Mas essas crianças estão na rede, né?
E como é que se faz essa costura da linha de cuidado? Eu acho muito interessante a gente trazer a ideia para o pediatra comum que ele constrói uma linha de cuidado, como você está falando o tempo todo, né? É. Então, não é só aquele atendimento naquele momento, mas é toda a costura, toda a trajetória que essas famílias vão percorrer no SUS e nos outros serviços que ela conseguia acesso. Perfeito. Então, muito bem. Você quer deixar alguma mensagem para um pediatra novo que se interessa por pesquisa, por um pediatra novo que também pode querer se interessar pela vida associativa, para chamar ele para perto da gente, Bebete? Venham, pessoal, venham, porque vocês vão se sentir muito acolhidos, tanto na pesquisa quanto na vida associativa. Então, a gente está sempre nessa discussão. A ideia não termina agora, ela continua, né? Então, eles vão, de alguma forma, ser muito acolhidos e podem trazer novas ideias para o grupo também, né? Então, estamos esperando vocês. Ah, que bom. Então, estamos esperando vocês na SOPERJ, no CONSOPERJ e no Congresso Brasileiro de Perinatologia. Faça parte do nosso movimento. Vamos inovar com propósito. Obrigada.